Olá a todos, bem-vindo ao Oracle Fest. Nós vamos falar sobre o futuro da indústria de telecomunicações. Eu sou o Sérgio Bergson, sou engenheiro eletrônico, Industry Advisor e estrategista para a Oracle na América Latina. Para quem não consegue me ver, eu vou me descrever um pouquinho. Eu sou branco, já tenho mais de 50, uso óculos, eu estou aqui transmitindo da minha casa e agora vamos lá para a nossa apresentação. Começar falando que a gente já tem uma grande quantidade de devices conectados em banda larga no mundo, são 6,5 bilhões. Isso parece muito. E mais interessante ainda, que até 2025 nós vamos ter 3 bilhões que serão 5G, conexões 5G. E isso parece super importante para a indústria, mas, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Porque, para a gente falar de transformação em 5G, a gente precisa falar de alguns conceitos, para depois a gente falar da transformação e do impacto em outras indústrias e na nossa sociedade. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Como é que funciona a rede 5G? Bom, diferente da rede 4G, que era uma rede centralizada, e meio que one size fits all, a rede 4G era uma única rede com propósito único, independente do uso. A rede 5G ela é diferente, ela é uma rede descentralizada, de alta performance, baixa latência e distribuída e cloud native, ou seja, é uma rede que nasceu virtualizada para rodar em nuvem. E aí, eu coloquei aqui para vocês um monte de conceitos, joguei um monte de coisa aqui, mas que todos eles, em conjunto, fazem do 5G uma tecnologia muito especial e transformacional para o setor de telecom e para as outras indústrias e para a nossa sociedade. Então, assim, o 5G, nós estamos vivendo um momento histórico, porque o 5G traz uma transformação para tudo, para todas as demais indústrias. E vamos falar um pouquinho disso mais para frente e como que o 5G vai transformar a nossa sociedade também. E se a gente conseguisse que o 5G transformasse a nossa sociedade em uma sociedade mais sustentável, mais justa socialmente? Será que a gente consegue? O Citibank publicou recentemente um estudo sobre erradicação de pobreza no mundo. E o estudo mostra claramente que existe dinheiro para investir nessa direção, mas o dinheiro que é medido é um dinheiro que tem um resultado muito melhor, 3, 4 vezes melhor do que o dinheiro não medido. E você consegue captar mais quando você mede e mostra resultado. O que o 5G tem a ver com isso? O 5G traz a capacidade de capturar dados na ponta e processar esses dados e transformar isso tudo em informação relevante para tudo que a gente quer fazer. Vamos dar uma olhadinha. Como que a gente vai amarrar essa transformação toda que a gente está falando com a evolução da sociedade, usando os SDGs, né, os Sustainable Development Goals da ONU, que são metas, indicadores para onde a gente tem que evoluir até 2050. Então, vamos olhar por alguns SDGs e como algumas indústrias vão ajudar a gente a cumprir com essas metas. Vamos olhar para a indústria de agro. O SDG 2 é sobre a erradicação da fome no mundo até 2050. Agro já é uma indústria extremamente produtiva, né? Como é que a gente vai avançar mais? Do que a gente está falando? A gente está falando de usar precisão nesta indústria. Como é que esse negócio vai acontecer? Bom, temos alguns problemas. Por exemplo, a ONU diz que até 2050, para erradicar a fome, a gente tem que produzir 70% mais alimentos. Aí, se a gente olhar o que a tecnologia pode fazer, vamos olhar, por exemplo, a possibilidade de usar drones no campo, né?
Então, imagina um drone a 100 milhas por hora, tirando 10 fotos por segundo, e tendo que processar essas fotos. Para qual finalidade? Por exemplo, para uso de defensivos agrícolas, né, você só vai colocar defensivo onde você identificou a necessidade ou a existência de pragas. Ou, pelo menos, no mínimo, você vai espaçar o uso de defensivos, com base nesse mar de informações que você gerou a partir das fotografias. Mas você só consegue processar isso na ponta. Imagina se fosse uma rede 4G mandando isso tudo para um data center centralizado, né? É impossível imaginar isso. Mas na rede 5G, onde existe conectividade, existe uma nuvem que pode processar isso. Então, esse drone está mandando os dados para uma nuvem que está local e pode devolver isso como informação a partir de um modelo de machine learning rodando localmente. Da mesma forma que o uso de fertilizantes vai se beneficiar das fotografias para olhar as sementes que não germinaram e que precisam de mais fertilizante ou mais água, enfim, toda a orientação da tratativa agrícola passa a ser alguma coisa que pode ser feita de uma forma muito mais específica do que aquela visão de sair espalhando defensivo, fertilizante, igualmente em toda a plantação. A Intel estima que você vai ter um investimento aí no mercado americano até 2025 de 25 bilhões de dólares só em novas tecnologias associadas ao 5G para o setor agrícola, né? A gente já vê coisas acontecendo agora, né? O mercado americano acabou de receber da John Deere a disponibilidade de tratores autônomos, né? Então, são tratores que são mais seguros do que tratores pilotados por humanos, e esses são, obviamente, precisam da rede para se orientar no campo, e imagina o potencial que você tem de automatizar as informações que você recebe pelas fotos com os tratores autônomos, né? Então, temos aqui um potencial muito grande pela frente. Mas se a gente olhar alguns estudos que estão sendo feitos sobre essas questões do SDG, o SDG 1 é a erradicação da pobreza, é o mais importante deles, né? Está muito associado ao 2 também, a erradicação da fome. Então, existe um estudo sobre Data-Driven Technologies, né, aplicados aos SDGs. E aí, a gente se pergunta, como que eu vou conseguir fazer essa tratativa toda de dados? É o 5G que te permite isso, né? Hoje, mais de 30% de tudo que é produzido no campo não chega na ponta, é desperdiçado no caminho. Imagina o potencial que a gente tem com 5G de fazer uma revolução no supply chain e melhorar esses números. Imagina se até 2030 a gente conseguisse reduzir em 10% o desperdício, e até 2035 em mais 10%. Então, a gente está falando daqueles 70% que a ONU fala, que até 2050 a gente tem que produzir a mais, na verdade, a gente está falando que só precisaria produzir mais 50%, porque 20% nós tiramos do desperdício. Então, você tem uma transformação importante e radical em tudo que está ligado à indústria agroalimentícia, vindo a partir da presença do 5G e das telecomunicações. Vamos olhar outro SDG, vamos olhar outra indústria. A indústria de healthcare, né, tem o SDG 3, que é Good Health and Well-being. Imagina um sonho da gente conseguir acessibilidade da saúde para todos, né? A gente aqui tem um desafio muito grande, porque a indústria de saúde, na verdade, está ficando mais cara, né? Existe um estudo da Price que mostra que, antes da pandemia, entre 2019 e 2020, para itens de saúde, para o mesmo item de saúde, com um hospital cobrava de um plano, você teve um incremento de custo de 6% year over year. Então, assim, esse desafio aqui é muito grande. Mas a gente tem oportunidades, né? Vamos imaginar a gente conseguir fazer exames remotos, diagnóstico remoto. Esse negócio está mais perto do que a gente imagina, porque a gente já está fazendo, nós da Oracle, junto com um grande laboratório no Brasil, um piloto
para fazer exames de ultrassom remoto, onde você tem um médico especialista numa localidade e o exame está sendo feito em outra localidade. Isso abre um mar de oportunidades, porque você não precisa mais ter todos os especialistas em todos os lugares. Além disso, isso abre a oportunidade para a indústria privada ajudar a saúde pública, oferecendo especialização onde não existe na ponta, né? Imagina prefeituras no interior do país que precisam realizar exames e não tem um especialista para fazer. Através da rede 5G, com Network Slicing, é uma rede de baixa latência e alta confiabilidade, você conseguiria fazer esse exame remotamente. Além disso, você tem a presença de IoT para o setor médico, né? Eles chamam de Internet of Medical Things. E aí você tem a telemedicina que a gente vê hoje, já existe, ela está aí, mas é só uma consulta de vídeo, né? Você vê o paciente, não passa muito disso. Com esses dispositivos e sensores, o médico vai poder conversar com o paciente e ver todos os indicadores que os sensores estão trazendo para ele. Aí sim você vai começar a ter telemedicina num outro patamar. Mas esses indicadores todos precisam da rede 5G. E quando esse troço estiver mais evoluído um pouquinho, a gente pode passar a falar em remote surgery, ou cirurgia remota, né? Para quem conhece o Da Vinci, por exemplo, que é um robô cirúrgico avançadíssimo, que hoje já existe aqui no Brasil e na América Latina em vários locais. É um robô de altíssima precisão, ele é melhor do que a mão humana para operar, por isso que ele é usado, né? Porque a gente está falando que o médico está no lugar do robô, por que ele está sendo usado? Porque ele é melhor que o médico. Mas imagina a gente ter uma rede ultra confiável, de baixa latência, que permitisse que um médico em São Paulo operasse um paciente em Recife. Isso é absolutamente transformacional. E, a partir daí, a gente pode pensar na presença da saúde de uma forma mais ampla, mais acessível para toda a população. Então, o 5G é um grande alavancador do setor. Vamos olhar alguns fatos desse setor. Em 2020, quando a pandemia começou, o RIMS falou o seguinte: se a gente tivesse interoperabilidade de verdade, interoperabilidade é uma questão importante no setor de saúde, porque envolve protocolos específicos e formatos específicos de troca de mensagem, teria morrido muito menos gente na pandemia. A gente teria tido muito menos óbitos, os protocolos teriam sido desenvolvidos de forma mais rápida, a gente ia saber muito mais rapidamente onde estavam os focos da doença. Mas a gente não tinha interoperabilidade. E o que o 5G tem a ver com isso? O 5G vai empurrar a interoperabilidade, porque como você vai ter uma conectividade entre todos os elementos e entidades do setor muito maior, a interoperabilidade passa a ser fundamental para que isso tudo se torne possível e relevante no setor. Então, acaba que é impossível não andar. E aí, com a interoperabilidade andando, você tem uma grande transformação do setor de healthcare alavancada pelo 5G. O dinheiro infinito, né? A gente tem aqui cifras enormes, falando de muitos bilhões de dólares por essa entidade de pesquisa, o researchmarket.com, mas mais interessante ainda, a gente tem o STL Partners dizendo que até 2030 a gente traz para dentro 1 bilhão de pessoas com acesso à saúde. Então, é algo, acho, transformacional, importante, e mais uma vez a gente está vivendo um momento muito histórico, de fato, na transformação das indústrias, né? Vamos dar uma olhada em education, outra indústria importante, uma indústria onde o setor privado só cresce cada vez mais, mas que tem um indicador aqui, o SDG4, que é Quality Education para todos, que é super importante para a gente chegar em 2050 com sociedades um pouco mais avançadas, né? A gente sabe que países que são educados são países que têm uma qualidade de vida melhor, uma economia muito mais sólida. Então, vamos olhar como é que esse negócio está andando pelo mundo. Bom, a Unesco fala o seguinte:
para cada ano que você educa um indivíduo, você tem 10% a mais de receita na vida dele. Isso é muito forte, né? Isso é uma métrica que faz a gente pensar, né? Poxa, mais um aninho de estudo e a pessoa vai ter 10% a mais de receita. Aí, vamos trazer para a nossa realidade hoje, né? Na África subsaariana, hoje você tem uma situação de uma região no mundo que tem o maior gap entre a realidade que eles vivem e as metas da ONU. Né? Então, para eles conseguirem pensar em chegar em 2050 cumprindo as metas de educação, eles teriam que construir uma escola por hora daqui até 2030. Obviamente que isso não vai acontecer. Então, o 5G tem um papel fundamental para fazer a gente tentar tapar esse buraco e sair do outro lado em termos de avanço como sociedade. Para o estudante, você vai ter acesso à informação muito facilitado, além das vivências e da experiência do aprendizado, usando novas tecnologias, né? Então, por exemplo, gamification, que é algo que facilita muito o aprendizado, vai estar farto para quem estiver conectado através de redes de 5G, né? Olhando o lado do professor, é mais espetacular ainda, porque você consegue treinar os professores à distância e com muita qualidade, e dar acesso farto à informação para o professor, né? Mais interessante ainda é você imaginar que o professor vai conseguir medir o que ele está fazendo, né? E todo aquele investimento que a gente está falando, que precisa acontecer para transformar esses lugares, também pode ser medido. E a gente falou lá atrás, investimento medido tem resultado muito melhor, 3, 4 vezes melhor do que não medido. Aqui a gente está falando do uso de todas as tecnologias transformacionais, com extended reality, augmented reality, metaverso, AI, quer dizer, o céu é o limite para o que a gente pode usar de tecnologia na ponta para resolver essa questão. Tudo possibilitado pelo fato de existir conectividade de altíssima performance com uma nuvem presencial perto. Finalmente, a gente está chegando aqui no lugar onde as escolas estão conectadas, né? E a escola conectada é algo muito poderoso, porque quando você tem uma escola conectada com banda larga e nuvem, você pode dispor de todas aquelas tecnologias que a gente falou e criar um impacto profundo e positivo para os alunos e para toda a comunidade que está envolvida, né? As empresas de telecom já estão profundamente comprometidas com essa transformação. A Vodafone tem Vodafone Education, que é uma iniciativa global, e especialmente na África subsaariana, ela tem a meta de até 2030 ter 50 milhões de crianças conectadas em estudo, utilizando tecnologia da Vodafone. A AT&T nos Estados Unidos colocou 5G em vários campos universitários e a meta dela é transformar todos os campos conectados que estão, vamos dizer, iluminados com rede 5G em centros de inovação. Então, assim, o impacto é muito transformacional. Muito bem, falamos um montão da transformação do mundo, da transformação através das redes 5G, dos SDGs, mas para isso tudo acontecer, a gente precisa de muito dinheiro. E todos nós aqui, ou muitos de nós aqui, conectados no evento, no Oracle Fest, trabalhamos em empresas que, no final do dia, também precisam gerar sua receita e seu resultado. Então, olhando, por exemplo, para a telecom propriamente dita, a McKinsey tem um estudo que ela diz assim, que se a expansão da rede 4G fosse feita só em 4G, ela custaria metade do que vai custar a expansão da rede usando tecnologia 5G, porque o investimento é elevado. Então, vamos dar uma olhada nos números e ver como é que esse negócio acontece em telecom e nas outras indústrias. Esse gráfico aqui da esquerda
Na área clarinha é a área da receita de conectividade, que seria praticamente flat, como tem sido nos últimos 5 anos, a receita das operadoras com conectividade. Mas essa informação veio da Ericsson, né? Existe um dinheiro novo para chegar em telecom. Até 2030, existe a expectativa de se gerar 700 bilhões de dólares de new revenue. Esse new revenue vem do ecossistema 5G e da receita em capabilities. Então, vou lembrar, até aqui, até a rede 4G, as operadoras eram oferta de conectividade, a connectivity. Daqui para frente, a gente está falando de oferta de conectividade e capability. E o dinheiro novo vem das capabilities. E aí, olhando através, assim, abastecido por relatórios de Accenture e Price, a gente consegue ter uma ideia do dinheiro novo, e aqui, ó, estamos falando só em dinheiro novo, não era revenue que já existia ou que já seria habilitado por outros motivos. Na indústria de education, 100 bilhões de dólares globalmente até 2030, healthcare mais de 500, a gente já falou dessas duas, então vamos falar um pouquinho de smart utilities, da indústria de utilities. Imagina o smart grid podendo se tornar uma realidade a partir de sensores, do sensoriamento a partir de IoT massivo, deployado no campo. Então, o smart grid pode de fato ser uma realidade, e o 5G traz isso como enorme benefício para todos nós, né? Em mídia, você tem uma transformação enorme da indústria de games, né? Que já é uma indústria super poderosa, mas com o 5G traz muitos benefícios, porque a maior experiência impactada no mercado consumer é a experiência de gaming através do 5G. Então, assim, uma enorme oportunidade de geração de receita. Na área industrial, o Industry 4.0 já é uma realidade, mas os use cases ainda são muito modestos, e aí você vai ter uma explosão na automação com o uso de 5G, e principalmente a revolução no supply chain, todo monitorado a partir do que as redes 5G podem fazer nessa área. E, finalmente, para a indústria financeira, acima de tudo, a qualidade da conectividade, mas, mais do que tudo, segurança. A rede 5G é uma rede muito mais segura, você tem novos formatos de messaging, é uma rede IP pura, então tudo é encriptado, e você vai ter, a partir, por exemplo, de RCS, que é um tipo de messaging que não é peer-to-peer, é da operadora somente para o usuário final. Então, outro patamar de segurança oferecido para esse setor. Bom, eu tentei passar um painel para vocês aqui super otimista, eu espero que todos tenham curtido aqui e deixar uma mensagem final, se vocês guardarem uma coisa dessa apresentação, onde tem conectividade, tem uma nuvem perto. E essa é a grande transformação do 5G. E essa nuvem vai proporcionar o uso de todas essas tecnologias transformacionais que a gente está falando. Se vocês guardarem isso, já está ótimo. Espero que tenham curtido. Obrigado. Um abraço a todos.